Sabe quando a gente está programando com uma IA e parece que está tudo meio no improviso, sem um plano de verdade? Pois é, hoje a gente vai analisar uma mudança que é simplesmente radical na forma como o software é criado. É uma evolução que está levando a gente de meras instruções para diálogos. Diálogos de verdade, bem profundos com as nossas ferramentas. Por décadas, essa frase foi tipo um mantra para quem desenvolve. A ideia era bem direta. Se não está escrito, não existe, não conta. Essa era a base do que se chamava de desenvolvimento orientado à documentação, uma filosofia que tentava botar um pouco de ordem no caos. Só que aí, com a chegada das IAs, fica a pergunta, né? Será que um documento feito para humanos ainda dá conta do recado? E se as nossas ferramentas pudessem entender o que a gente quer de um jeito muito mais profundo, muito mais direto? Bom, vamos começar com uma coisa que, vamos ser sinceros, muita gente já fez: o tal do vibe coding. É aquela programação que vai no feeling, sabe? No susto. Especialmente quando tem um assistente de IA ali, soprando sugestões no nosso ouvido. É como olhar duas fotos. De um lado, o puro caos, alguém perdido num mar de código, apagando um incêndio atrás do outro. Do outro, a tranquilidade de quem tem um mapa, um plano claro que guia cada passo. É o que transforma a incerteza em algo previsível. Então, beleza. Vamos deixar esse caos de lado um pouco e explorar a arte de construir um projeto de software como se fosse um arranha-céu, sabe? Com uma fundação super sólida. A gente vai falar sobre a abordagem que começa bem antes da primeira linha de código ser escrita. Tudo começa com um plano. O desenvolvimento orientado à documentação, ou DDD, como a gente costuma chamar, formaliza exatamente essa ideia. Pensa assim: é como escrever o roteiro de um filme antes de ligar a câmera. A história que o usuário final vai viver vem primeiro, e todo o resto, código, testes, tudo, tem que seguir esse roteiro à risca. Isso nos leva aos 3 pilares de qualquer bom plano: clareza, concisão e estrutura. Uma documentação bem feita não é só um guia, não, ela é verdadeiro salva-vidas, principalmente quando o projeto começa a ficar complexo e a nossa memória, bom, começa a falhar. E para organizar essa bagunça toda, o framework de Ataxis é simplesmente genial. Ele divide a documentação em 4 tipos bem claros. Assim, ninguém fica perdido. Não importa se é alguém novo precisando de um tutorial passo a passo ou um especialista que só quer uma referência técnica bem específica. Tá, mas e onde é que a gente guarda todo esse plano, todo esse material bem estruturado? Bem, no coração de todo projeto moderno, né? No repositório. Um repositório vai muito além de ser um simples depósito de código. Ele é a praça central do projeto, sabe? É o lugar onde a equipe se encontra, colabora, registra a história e, claro, onde todo mundo pode consultar o plano mestre, que é a documentação. E tudo sempre começa com aquele ritualzinho básico: criar um novo repositório e, o passo mais importante, marcar aquela caixinha para começar com o arquivo README. Pensa nesse arquivo como o tapete de boas-vindas do projeto. É a primeira impressão e a gente sabe que ela conta, e muito. Agora segura aí, porque aqui a nossa história dá uma virada de 180 graus. A IA entra em cena. E não como uma ferramentinha qualquer, mas como uma força que está literalmente reescrevendo as regras do jogo. A gente está testemunhando uma mudança que é quase um terremoto. Estamos saindo daquela prosa, às vezes até meio poética, feita para humanos, e partindo para um contrato. Um contrato de ferro, legível por máquina, que vai guiar nosso novo parceiro de desenvolvimento, a inteligência artificial. E é aqui que a mágica acontece de verdade. A spec, a especificação, se torna a única fonte da verdade para IA. Isso acaba com ambiguidade, economiza um tempo de processamento que não está no gibi e, claro, poupa muita dor de cabeça. E o que a gente faz com esse superpoder novo? A gente constrói o nosso próprio parceiro de IA, um agente personalizado, feito sob medida, pronto para trabalhar lado a lado com a gente no dia a dia. Olha só, a arquitetura de um agente desses é modular, tipo um canivete suíço. Tem o cérebro, que é o modelo de IA, tem o esqueleto, que é o framework, e a parte mais legal, um protocolo padrão, o MCP, que funciona que nem uma porta USB-C. Quer uma ferramenta nova? É só plugar. Simples assim. A primeira coisa que a gente faz é dar a ele o superpoder de rodar testes. Acabou a depuração manual. Agora a gente tem o parceiro que não só acha o problema, como muitas vezes já entrega a solução de bandeja. Logo depois, a gente dá a ele um laboratório particular, um ambiente seguro, o tal do sandbox, onde ele pode experimentar, criar, testar hipóteses, quebrar as coisas se precisar, mas sem colocar o projeto principal em risco.
E então a gente abre as janelas para o mundo. Com acesso à internet e a documentações em tempo real, o nosso agente deixa de ser aquele estudante com livros velhos para se tornar um pesquisador de ponta, sempre com a informação mais fresquinha na mão. Adicionar uma ferramenta de raciocínio estruturado é como dar a ele um cérebro de detetive. Em vez de sair codificando na louca, agora ele para, analisa o problema, pensa nas opções e escolhe a melhor estratégia antes de dar o primeiro passo. E por fim, com uma ferramenta como o Desktop Commander, o agente se torna um copiloto de verdade. Ele consegue editar o código, rodar os testes de novo, verificar o próprio trabalho. É a programação em par do futuro, só que acontecendo agora. Ok, mas o que tudo isso significa na prática? Para a carreira de quem desenvolve para o dia a dia? A gente está saindo daquela era do autocompletar glorificado e entrando numa nova era de colaboração de verdade. O nosso parceiro de IA não só escreve código, ele entende o contexto, ele debate ideias, ele ajuda a arquitetar as melhores soluções junto com a gente. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que, olha, pode definir a próxima década do desenvolvimento de software. Se a IA escreve o código, será que a habilidade mais valiosa do futuro não vai ser mais programar, mas sim arquitetar a conversa perfeita para que uma IA possa executar?